legal, mano. Que legal. We've been meditating on Ephesians chapter 6. A gente tem meditado nessa palavra em Efésios capítulo 6. And we've been talking about the true battle that we face. A gente tem falado sobre a verdadeira batalha que a gente enfrenta. And it's described here by Paul in Ephesians chapter 6. Essa batalha é descrita aqui por Paulo em Efésios capítulo 6. And today we're going to take another step in understanding the weapons that we have to fight and win the battle. E hoje a gente vai estar falando sobre mais uma arma, né, que Deus nos dá para usarmos para enfrentar a batalha espiritual e vencermos. And so we've started with verse 11 or 12. A gente tem começado aí com o versículo 11. And this is what we've been talking about. A gente tem falado sobre isso, of putting on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. O versículo 11 diz aí que a gente deve vestir toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. It's like you're going into battle, você vai entrar para a batalha. It's foolish not to wear the full armor. É loucura não estar devidamente aparelhado, equipado, estar com a armadura total. And I mentioned how many times we do that as Christians. Eu mencionei como a gente faz isso às vezes como cristãos. We're fighting a spiritual battle. A gente está lutando uma batalha espiritual without the full armor, sem a armadura total de Deus. That's why we get hit. Por isso que a gente toma paulada. And we fall, e a gente cai. But what Paul is saying, que Paulo está dizendo, and what he is teaching us, o que ele quer nos ensinar through God's word, através da palavra de Deus, is that we need to be prepared to face the devil's schemes. A gente tem que estar preparado, gente, para enfrentar aí as armadilhas do diabo. And then verse 11, and then verse 12, e aí o versículo 12 talks about the struggle itself, fala sobre a luta. Our struggle is not against flesh and blood. Listen to this, ouçam isso. Our struggle is not against flesh and blood. A nossa luta, a nossa batalha não é contra seres humanos, contra as coisas materiais. Our struggle is against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Versículo 12. A nossa luta não é contra a carne. Não é contra seres humanos. É contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. And I want to stop here for a second. Quero parar aqui um minuto. Because today we're going to talk about one spiritual weapon, que hoje a gente vai falar sobre uma das armas espirituais, but before talking about that, antes de falar sobre isso, I want to point out to this verse, eu quero apontar para esse versículo. During our small group Bible study this week, we sort of drilled down deeper. No nosso pequeno grupo, no estudo bíblico essa semana, a gente se aprofundou mais sobre isso aqui. And here's what I want you to hear. Eu quero que vocês ouçam e entendam isso bem. The devil is for real. O diabo, gente, existe. This is not one of those little stories about the jolly green monster. Isso não é umas historinhas dessas do bicho papão. Listen, the devil is for real. O diabo existe. And the Bible teaches clearly about the devil. A Bíblia ensina claramente quem é o diabo. And we're going to talk about this probably in September, October. A gente vai estar falando mais sobre isso em setembro, outubro. But for now, mas por agora, you need to understand this battle. Você precisa entender essa batalha. Because the verse here says, o versículo diz aqui, our battle is against the devil. A nossa batalha contra o diabo, who is our enemy, que é o nosso inimigo. But it says there, the rulers, the authorities, and the powers of this dark world. Mas o versículo ali fala dos poderes e autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal. And I don't know if you've paid full attention to this. Não sei se você prestou atenção a isso, but this verse alone
teaches us a lot about our enemy. Esse versículo fala muito sobre o nosso inimigo. You see, first it says the powers, diz ali, os poderes, okay? So our enemy does have power. O nosso inimigo tem poder. They're spirits, são espíritos. And that means that they may not exist in human form. Não existem de forma humana. So that means that they are not bound by human limits. Não estão presos a limites humanos. That means their bodies don't decay like ours. Significa que os corpos que eles não têm não se decompõem como o nosso. They've been alive for a long time. Esses espíritos existem há muito, muito tempo. And you need to know that. Você precisa saber disso. These spirits are organized. Esses espíritos são organizados. You see the rulers, authorities. There is like a chain of command. Existe aí uma linha de comando. It's an organized attack. É um ataque organizado. And I'm saying this to give you a wake-up call. Estou dizendo isso para que vocês acordem. All of us. Para que a gente acorde. Because to me, porque para mim, it's evident, é evidente that some of us are living as if this doesn't matter. A gente está vivendo como se isso não se importasse. Como se isso não importasse. You know, it's just like coming into the game, entrar no jogo. We've already won, a gente já venceu mesmo, so we don't need to play well. A gente precisa jogar bem. Chile, o Chile. Remember, lembra? So some of us are playing like the midfield of Brazil yesterday. A gente está vivendo como o meio de campo do Brasil ontem, as if the game weren't going on, como se não tivesse jogo. And a lot of us are living our lives like that. A gente está vivendo a vida assim. And that's why the enemy sometimes hits our goalposts. Por isso que de vez em quando o inimigo manda uma bola na trave. There's no Júlio César that can save us. Não tem Júlio César para nos salvar. It's God's will, é a vontade de Deus that keeps us from getting hit harder, que nos impede de tomarmos gol após gol após gol. And this is what this verse teaches, é o que esse versículo aqui ensina. There is an organized attack against us. Existe um ataque, uma ofensiva organizada of powerful beings, de seres poderosos. And it also says that they reign in this dark world, que o reino deles é nesse mundo de trevas. Which brings me to another important lesson about these enemies, o que traz uma outra lição importante acerca desses inimigos. And you need to understand this. Você precisa entender isso. They rule in the darkness. Eles reinam nas trevas. So that means if you are living in darkness, isso significa se você está vivendo em trevas, you are submitting to their power. Você está se submetendo ao poder dos dominadores das trevas. This is serious business. Isso é coisa séria, gente. And that's why we say week after week, por isso que a gente diz semana após semana, walk in the light, andem na luz, live under the authority, the dominion of the God of lights. Andam debaixo do domínio, da autoridade do Pai das luzes, the Father of lights, o Pai das luzes. Because when you step out of the light, quando você sai para fora da luz, and into darkness, para as trevas, you are allowing these powers to take dominion over your life. Você está permitindo que esses poderes dominem aspectos da sua vida. Not your whole life, não a sua vida inteira. Aspects of your whole life. Partes da sua vida. And this is what we need to understand. É isso que a gente precisa entender. We are facing an enemy that wants to kill and destroy. A gente está enfrentando um inimigo que quer nos dizimar, nos matar, nos destruir. That is the reality. Essa é a realidade. And then we come to the next verse. E a gente vem para o próximo versículo. Therefore, portanto,
And I've mentioned the importance of the therefore. Já mencionei a importância do portanto. It's because of this reality, é por causa dessa realidade of us facing these dark forces, que a gente está enfrentando essas forças do mal. Therefore, portanto, it's not a joke, não é brincadeira. This is a war, isso é uma guerra. And this is how we win the war. E é assim que a gente vence a guerra. You put on the full armor of God. Vistam a armadura de Deus. So that you can stand against the devil's. Therefore put on the full armor of God. No, verse 11, right? No, 13, sorry. Put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Em português, aí o versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. You see, this is the objective. O objetivo é esse. For us to stand, for us to stay alive, para a gente permanecer debaixo da graça de Deus, for us to remain under God's grace. That's the objective. Esse é o objetivo. And then we talked about some of the weapons. A gente falou sobre algumas das armas espirituais. Verse 14, versículo 14. Stand firm with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Versículo 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. And then today, hoje, we're going to talk about verse 15. A gente vai falar sobre o versículo 15. Which is another spiritual weapon, que é outra arma espiritual. For us to overcome this battle, para a gente vencer essa batalha. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Because our battle is against the darkness, porque a nossa batalha é contra as trevas. The only way to overcome, a única maneira de vencer is through light, é pela luz. And all of these weapons that we've talked about, e essas armas espirituais que a gente tem falado, sobre as quais a gente tem falado, truth, a verdade, righteousness, a justiça, and now the gospel of peace, e agora o evangelho de Jesus. They are spiritual weapons of light, são armas espirituais da luz. And we need to look at some of the lessons that are learned here. A gente precisa aprender algumas das lições que a gente pode aprender aqui. It says, with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel. Diz ali em português, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. You see, the shoes or the sandals or the protection for the feet are an important aspect of the soldier's full armor. Os pés, o calçado, o sapato, bota, sandália, seja o que for, é parte importante do escudo total do soldado. You see, when this was written, quando essa carta foi escrita, Paul was in prison. Paulo estava na prisão, and he was guarded by those Roman soldiers. Ele era vigiado pelos soldados romanos. So Paul had a close look at what their uniform looked like. Paulo viu de perto o que era o uniforme do soldado romano, and he paid attention to the sandals. Ele prestou atenção às sandálias, ao calçado dos soldados, and he noticed a few things. Ele reparou algumas coisas. The sandals, they had some spikes on the bottom. Essas sandálias tinham umas travas embaixo, so that everywhere that the soldier stepped, he had firmness. Todo lugar que o soldado pisava, ele tinha que ter firmeza. Because his feet and his legs are what sustain him. Porque os pés e as pernas são que sustentam o soldado. And what Paul is saying here, o que Paulo está dizendo aqui, the gospel, o evangelho, evangelion in Greek, evangelion no grego, is what sustains us, é o que nos sustenta, gente.
And the reality, what we see in today's world, o que a gente vê no mundo de hoje, is that because people don't have the gospel, porque as pessoas não têm o evangelho, they are slipping and sliding, they don't step on firm ground. As pessoas estão escorregando, patinando, não conseguem se firmar em terra firme. And what Paul is saying, que Paulo diz, you need to be like the cleats, the spikes on the soldier's feet. Paulo diz, olha, para vencermos a batalha, a gente tem que ser igual essas travas nas solas dos pés dos soldados romanos. We need to be firm, a gente tem que ser firme. We need to take a stance, a gente tem que tomar uma postura. A stance of firmness, uma postura de firmeza. How can we take a stance if we don't know the gospel? Como a gente pode ser firme, tomar uma postura de firmeza quando a gente não conhece o evangelho? Not only do we not know it, não apenas a gente não conhece, we don't apply it, a gente não aplica. You see, it's as if God is giving us victory. É como se Deus nos desse a vitória. We're just not using it. A gente não está usando. And we're failing. A gente está falhando because we don't know the word. A gente não conhece a palavra. And we don't apply the word. E a gente não aplica a palavra. So there is no firmness. There is no base. Não há firmeza. Não há base. We're slipping and sliding. A gente está escorregando, patinando. For us to win the spiritual battle, para a gente vencer a batalha espiritual, we need to know, a gente precisa conhecer in our minds. We need to feel in our hearts, a gente precisa conhecer e sentir no coração. But we need to apply in our feet, a gente tem que aplicar nos nossos pés, how we walk, how we live, como a gente anda, como a gente caminha, como a gente vive, the good news of the gospel, as boas novas do evangelho, evangelion, good news, evangelion, boas novas, the good news, as boas novas, light overcomes darkness. A luz supera as trevas. Good news, boas novas. We don't need to be afraid where we put our feet. A gente não precisa ter medo onde a gente coloca os pés. If we are walking in the light, se a gente estiver andando na luz, walking with Jesus, andando com Jesus, we need to know, a gente precisa conhecer. We need to experience, a gente precisa experimentar. We need to apply, a gente precisa aplicar. That's what church is all about. Igreja é isso, gente. It's not about the social gatherings, which are nice. Não é sobre os ajuntamentos sociais, que são muito bons. Isso é muito bom. I love the social gatherings. Eu sou o primeiro a ficar nas festas, eu gosto. It's not just about fellowship, não é só comunhão. It's about encouraging each other, é encorajar uns aos outros, as a body, como corpo, to know the gospel, de conhecer, to experience, de experimentar, and to apply, de aplicar. That's what church is about. Igreja é isso. And the enemy knows that. O inimigo sabe. And he wants to make us trip and fall. Ele nos quer fazer tropeçar e cair. But evangelion, mas evangelion, the good news, a boa nova. Every time we fall, todas as vezes que a gente cai, God picks us up. Deus nos levanta. And gives us another chance. Dá outra chance. But you see, there's an important element here. Tem outro elemento. And I like the English version here. It says, your feet fitted. E no inglês deixa bem claro, né? Os pés calçados, mas ajustados, adjusted, connected, conectados.
Can you imagine having a firm step? Você consegue imaginar ter um piso, uma pisada firme? If your shoes are untied, se os sapatos estão desamarrados, or if they're loose, ou se estiverem soltos. It doesn't make sense, não faz compromisso, não faz sentido. And so this teaches me, isso me ensina uma lição importante. A very important lesson, a very important detail, detalhe importante. If you don't have commitment, se você não tem compromisso with the good news, com as boas novas, you're gonna slip and slide anyway. Você vai patinar, escorregar de qualquer maneira. Your feet need to be fitted. Os pés precisam estar calçados, bem justos and very tightly tied up. We all know Neymar. A gente conhece o Neymar. I hear that he has his shoes custom built. His cleats, as chuteiras do Neymar são feitas sob medida para os pés dele. He doesn't like to wear too many socks. Ele não gosta de usar muitas meias. So he has the cleats molded around his foot. Ele tem a chuteira moldada de acordo com seus pés. It's what we find here, é o que a gente encontra aqui. There's this connection, há essa conexão, this commitment, esse compromisso. Where we don't give up, a gente não desiste. We persist, a gente persiste. Because sometimes the terrain in which we step, porque às vezes o terreno onde a gente pisa, it's a climb, é uma subida, and it seems like we're gonna fall, e parece que a gente vai cair. But if we remain committed, mas se a gente mantém o compromisso with God, com Deus and His Word e a Sua Palavra, and we apply it to our lives, a gente aplica as nossas vidas, we will overcome. A gente vai vencer, a gente vai superar. That's not a popular word in church today, is it? Não é uma palavra muito popular nas igrejas hoje, né? Commitment, compromisso. Because it's easy to be committed when things are going well. É bom, fácil ter compromisso quando vai tudo bem. God bless me, Deus me abençoou. He gave me a new house, deu uma casa nova. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Oh, God has blessed my children. Deus abençoou meus filhos. They got a scholarship to go to college, to go to Harvard for free. Meus filhos ganharam uma bolsa de estudo para ir para Harvard de graça. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Oh, I have money in the bank account. Tenho dinheiro na conta bancária. Praise the Lord. Louvado seja Deus. It's easy to have commitment. É fácil ter compromisso. But when we face difficulties, mas quando a gente enfrenta dificuldades, when the marriage is messed up, quando o casamento está bagunçado, when we are diagnosed with that illness, quando a gente recebe o diagnóstico daquela enfermidade, daquela doença, when the bank account is empty, quando a conta bancária está vazia, where's the commitment? Cadê o compromisso? We need to have a long-term commitment in order to win the battle. Precisa ter um compromisso a longo prazo para vencermos a batalha, gente. A long-term commitment with the gospel of peace. Um compromisso de longo prazo com o evangelho da paz. God does not give up on you. Deus não desiste de você. So don't you give up on God. Então não vai você desistir de Deus. Because His word, porque a sua palavra is truth, é verdade, é a verdade, it's the truth. And His promises will be fulfilled. As promessas do Senhor serão cumpridas. They are being fulfilled, estão sendo cumpridas. But you need to commit, mas você precisa ter compromisso, gente. Don't give up, não desistam. And when you have commitment, e quando você tem compromisso, you have firmness, você tem firmeza. And see, this is where I find the problem with a lot of us. E é aqui que eu vejo o problema com muitos de nós.
You see, if we don't trust in the word, se a gente não confia na palavra, which means we don't trust Jesus, que significa que a gente não confia em Jesus. If we don't have a long-term commitment and fit our feet with the gospel, e se a gente não tem um compromisso de longo prazo e a gente não se calçar e amarrar bem as boas novas do evangelho, see, we don't have firmness, a gente não tem firmeza. So how does this come about? Como é que isso acontece? It begins with obeying what the Bible says. Comecem a obedecer o que a Bíblia diz. It says, faith comes by, a fé vem pelo hearing, ouvir. And hearing what? E ouvir o quê? The word, a palavra. You need to make space in your life. Precisa fazer, criar espaço e tempo. It's a priority issue, é uma questão de prioridade. To dive into the Word of God, de mergulhar na palavra de Deus. And I mean dive, eu estou dizendo mergulhar. A lot of us just want to tippy toe, oh, it's cold. A gente só quer botar o dedinho, né? Ih, tá frio. We need to dive in, a gente precisa mergulhar. We need to study, tem que estudar, gente. We need to learn, tem que aprender. We need to spend time, tem que passar tempo, investir tempo in the word, na palavra. It's so easy today, é fácil hoje. We don't even need to carry the book around, nem precisa carregar tanto livro, né? We have it in our phones, tem no telefone, in our iPads, nos iPads, computers, computadores. It's all around, tá disponível. But we need to learn the Word of God. A gente precisa ler a palavra de Deus. We need to fill our minds, tem que encher as nossas mentes with the good news of the gospel, com as boas novas do evangelho. We have time to fill our minds with junk. A gente tem tempo para encher as nossas mentes de lixo. We know all the soap operas. A gente conhece, sabe tudo sobre as novelas. I'm not going there. Não vou falar. Just the stuff that is taught. As coisas que são ensinadas. We're against this and that. A gente é contra isso e aquilo. But if it's on our TV at home, it's okay. Mas se estiver na nossa televisão em casa, tudo bem. Who cares if a wife lets go of her husband to marry another woman? Quem se importa se uma mulher larga o marido para casar com outra mulher? Who cares? Who cares if the young daughter marries the... Oh my God. It's messed up. And yet we find time to fill our minds with that. E a gente encontra tempo para encher as mentes com isso. Everybody knows about the Kardashians. Todo mundo sabe a vida dos Kardashians. Everybody knows. Everybody knows the stuff. Todo mundo sabe. See, we have time. A gente tem tempo para isso. But this is a cultural shift. Isso é uma mudança cultural. It's a discipline, uma disciplina. We need to find time to prioritize the word. Tem que encontrar tempo para priorizar a palavra. Read, ler, listen, ouvir. We need to cultivate that, people. Tem que cultivar isso. And that's just the first step. Isso é só o primeiro passo. Because the second step, and that's the first step here, o primeiro passo aqui, ó. We need to have intellectual domain of the word. A gente tem que ter domínio intelectual da palavra. But then the second step, o segundo passo is here, aqui. Because a lot of us think that knowing is enough. A gente pensa que só conhecer é o bastante. Let me give you some news. Deixa eu dar uma notícia aqui.
You know what the Bible says? Sabe o que a Bíblia diz? The one who knows probably more Bible than all of us here together, quem conhece mais Bíblia do que todos nós aqui juntos, you know who that is? Sabe quem é? The devil, o diabo. He knows, ele conhece. And his cohorts, e os seus companheiros ali do mal, conhecem. If you read in the book of Mark, se você lê no livro de Marcos, when Jesus approaches a cemetery, quando Jesus se aproxima de um cemitério, the catacombs, as catacumbas, a demon-possessed man comes out, homem possuído sai. And then the demons e os demônios, it's in the Bible, está na Bíblia. The demons talk to Jesus, falam com Jesus, os demônios. And they say, Jesus, have you come to torment us before the time? Jesus, o Senhor, veio nos atormentar antes do tempo. Because they know that the battle is lost. Porque eles já sabem que a batalha foi perdida. Because Jesus won the battle on the cross of Calvary. Porque Jesus venceu a batalha na cruz do Calvário. The demons have lost. Os demônios já perderam. And they know that. E eles sabem disso. It's not just knowing, não é só saber, it's experiencing, é experimentar. We talk about forgiveness all the time. A gente fala sobre perdão. I'll bet that not even 10% of us here knows what true forgiveness is. Eu aposto, maybe I shouldn't bet, então não vou apostar. I'll just say, vou dizer. We really don't know what forgiveness is. A gente não sabe o que é o perdão. You know why? Sabe por quê? Because we talk about it, a gente fala sobre isso. We mention it that Jesus did it for us. A gente menciona que Jesus fez por nós. But we don't forgive each other. Mas a gente não perdoa uns aos outros. What forgiveness is that? Que perdão é esse? We talk about faith. A gente fala sobre fé. And how, faith pleases God. E a fé agrada a Deus. But we don't live it out. A gente não vive como se a gente tivesse fé. It's not just knowing, não é só conhecer, it's experiencing, é experimentar. And so when Paul says the good news of the gospel of peace, quando Paulo fala das boas novas do evangelho, o evangelho da paz, it can't be just a rational term, não pode ser um termo só que se ouve falar. We need to experience, a gente precisa experimentar isso, gente. We need to experience peace when the world is crumbling around us. A gente precisa experimentar a paz quando o mundo está desmoronando ao nosso redor. And that only comes with a personal walk with God. Isso só vem com uma caminhada pessoal com Deus. That's why we give up, por isso a gente desiste. That's why we think it's not going to work. Por isso a gente pensa, não vai funcionar. Because we don't have a personal walk with God. Porque a gente não tem uma caminhada, uma jornada pessoal com Deus. Not only know the word, não apenas conhecer, experience, experimentar in your heart, no seu coração. Let me ask you this, deixa eu perguntar isso. Do you really believe that Jesus is the answer for all of your problems? Você realmente crê que Jesus é a solução para todos os seus problemas? Do you really believe? Você realmente crê? Then live like it. Então vivam de acordo. That's all that Paul is teaching here, o que Paulo está dizendo aqui. And that's how you will overcome the spiritual battle and you will win. E assim você vai superar e vencer a batalha espiritual. Know in your mind, conhecer na mente, experience in your heart, experimentar no seu coração, and apply it in your day-to-day walk. E aplicar na sua jornada, na sua caminhada do dia a dia. And it says there, the gospel of peace. Diz ali o evangelho da paz.
good news cannot be kept to ourselves. Notícia boa a gente não pode guardar só pra gente. Good news is to be celebrated. Boas novas a gente tem que celebrar. You know how we celebrate the good news? Sabe como a gente celebra as boas novas? You know how we preach the good news? Sabe como é que a gente prega as boas novas? You know how we witness the good news? Sabe como a gente testemunha as boas novas? The gospel of peace, o evangelho da paz, is by living in peace, é viver em paz with ourselves, conosco, with our God, com nosso Deus, and with each other, e uns com os outros. Now listen to what I'm going to say here. Ouçam o que eu vou dizer aqui. Because when we say gospel, quando a gente fala evangelho, we think of evangelism, a gente pensa sobre evangelismo, right? Well, the best evangelism, o melhor evangelismo that we can do, que a gente possa fazer, is living in peace with ourselves, with God, and with each other. É viver em paz. Eu comigo, eu com Deus, eu comigo e uns com os outros. Now listen, ouçam. This is so important. Isso é tão importante that, and I've preached about this here, que eu já preguei sobre isso. The time that Jesus prayed directly for us, a vez em que Jesus orou diretamente, especificamente por nós. What did he pray for? O que ele orou? What did he ask the Father? O que ele pediu? It's in John chapter 17, está em João capítulo 17. He prayed for us to be united. Ele orou para que nós fôssemos unidos. You can only have unity, só dá para ter unidade if you have the gospel of peace. Se tem o evangelho da paz. Unfortunately, infelizmente, we've made the churches the battleground. A gente transformou as igrejas num campo de batalhas. That's wrong, isso é errado. Satan is winning if that's the case. Se esse for o caso, Satanás está dando de goleada. How do you apply the gospel? Como você aplica o evangelho? You live in peace. Você vive em paz. With the Father, com o Pai. You live in peace with your personal turmoils. Com seus desajustes pessoais, você encontra paz. And with each other. E uns com os outros. You don't have to be a pastor to evangelize. Você não tem que ser pastor para evangelizar. Actually, that quote that is pinned on St. Augustine, aliás, aquele dizer que disseram que foi Agostinho que falou, I don't think that's true. Parece que não é verdade. Just go and preach and use words if necessary. Vai, pregue e use palavras se for necessário. I think that's not right. Eu acho que isso não é certo, não. You need to say, you need to verbalize. Tem que verbalizar, sim. But that doesn't mean that you need to be a pastor. Não significa que você tem que ser pastor. Because a pastor will not reach the people that you reach. Tem pastor que não vai conseguir alcançar as pessoas que vocês vão conseguir alcançar. Because everybody changes their behavior around the pastor. Porque todo mundo muda o comportamento perto do pastor. Is everything okay? Tá tudo bem? No, Pat, everything is good. Pat, pastor, tá tudo ótimo. The nose should grow. O nariz devia crescer, like Pinocchio, que nem o Pinóquio. Everybody changes their behavior around the pastor. Todo mundo muda o comportamento do lado do pastor. The pastor is usually the last one to know. O pastor geralmente é o último a saber, which means o que significa you are in charge. Vocês estão encarregados to preach the gospel of peace, de pregar o evangelho da paz, wherever you may be, onde quer que você esteja. Starting in your heart, começando no seu coração, in your family, na sua família, in your church, na sua igreja, at your work, no trabalho, at school, na escola. But you need to live like it matters, mas precisa viver como se isso se importasse.
Maybe you need to begin today. Talvez você precise começar hoje. Because there are broken relationships. Tem relacionamentos quebrados. And the gospel of peace needs to be installed. E o evangelho da paz precisa ser instalado in your life, na sua vida, starting with you, começando com você. Could that be the case? Pode ser? Maybe it's in your family, talvez na sua família. Maybe it's in your church, talvez na sua igreja. Because there's that person, tem aquela pessoa that you just don't click, que meio que você não vai com a cara. You know, when we say that there's no chemistry, a gente não tem química. Or, that is not the gospel of peace. Isso não é um evangelho da paz. If you don't apply that to your life, se você não aplica isso à sua vida, you have already lost the spiritual battle. Você já perdeu a batalha espiritual. What difference does the gospel make in your life? Que diferença o evangelho faz na sua vida? Do you know it? Você conhece? Do you experience it? Você experimenta? Do you apply it? Você aplica? That's what God is calling you to do today. É o que Deus está chamando você para fazer hoje. Not an easy step, não é um passo fácil. As a matter of fact, aliás, the Bible says, a Bíblia diz, without His help, sem a ajuda dele, we can't do it. A gente não consegue fazer. That's why we need Jesus. Por isso, precisamos de Jesus. You need Jesus to forgive. Você precisa de Jesus para perdoar. You need Jesus to grow. Você precisa de Jesus para crescer. You need Jesus to promote peace, para promover a paz. You need Jesus to be forgiven, para ser perdoado. You need Jesus to live with Him in eternity, para viver com Ele por toda a eternidade. I want you to bow your heads and close your eyes. Quero que vocês baixem as cabeças, fechem os olhos. And understand, entendam, this is a spiritual battle. Isso é uma batalha espiritual, gente. It's serious business, é coisa séria. It's life or death, é vida ou morte. Don't play around with the enemy. Não dá mole, não dá bobeira para o inimigo. Use the spiritual weapons, use as armas espirituais. Have a commitment, tenha compromisso. Study the word, estude a palavra. Experience the gospel, experimente o evangelho, apply it to your life, aplique-o à sua vida. If you don't do that, se você não fizer isso, you're losing the battle, você está perdendo a batalha. As you pray and consider the Bible teaching, ao orar e considerar o ensino da Bíblia, I want you to ask this question. Quero desafiá-lo a fazer essa pergunta. How have you been fitting? How have you been committing to the gospel? De que forma você tem calçado? De que forma você tem se comprometido com o evangelho da paz? God calls us for different missions. Deus nos chama para missões diferentes. But they're all under one global mission, as a matter of fact. Mas tudo debaixo de uma missão só. But different tasks, I want to say. Mas tarefas diferentes, under one mission, debaixo de uma só missão. Have you figured out the task that God has for you? Você descobriu a tarefa que Deus tem para você? Not everybody is called to be a pastor. Nem todo mundo é chamado a ser pastor. But everyone is called to preach the gospel of peace. Mas todos somos chamados para pregar o evangelho da paz. What does that look like in your life? Como é que isso se desdobra na sua vida? Are you involved? Are you committed? Você está envolvido? Você tem um compromisso com isso? Because it begins with the change that goes on in your heart. Começa com a mudança que Deus faz no seu coração.
Maybe you just need that change of heart this morning. Talvez você precise dessa mudança no coração essa manhã. It begins with Jesus. Começa com Jesus. If you don't have Jesus, se você não tem Jesus, if you don't have a personal commitment with Him, it's not going to happen, não vai acontecer. So are you here this morning and you need to make a commitment to Jesus for the first time? Você está aqui nessa manhã e precisa fazer um compromisso pessoal com Jesus pela primeira vez? Is that your case? Se esse for o seu caso, do that. Faça isso agora. It's easy, é simples. Just pray, ore, and say, Jesus, Father, I receive your Son Jesus as my Lord and Savior. Pai, eu recebo o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. And I'm open to letting Him change. Eu estou aberto para permitir que Jesus mude a minha vida. I need Jesus. Eu preciso de Jesus. It's easy, é simples assim. Maybe you need to do that today. Talvez você precise fazer isso hoje. Or you already have Jesus, mas você já tem Jesus, but you're just slipping and sliding. Mas você está escorregando e patinando in your spiritual battle, na sua batalha espiritual. And you just need to say, Father, I need to be renewed. Pai, eu preciso ser renovado. I'm tired. Eu estou cansado, Pai. Father, I'm losing the battle. Pai, eu tô perdendo a batalha. I'm involved with sin. Eu estou envolvido com pecado. I can't get rid of it. Eu não consigo me livrar do pecado. It's gotten the best of me. Parece que o pecado é maior do que eu. You see, that's what the enemy wants us to think and feel. O que o inimigo quer que a gente pense, o que a gente sinta. But the reality, mas a realidade, Jesus is greater. Jesus é maior. But you need to ask Him to help. Precisa pedir ajuda. Father, I need you. Pai, eu preciso do Senhor. Jesus, I need you. Jesus, eu preciso de Jesus. Just invite Him in, convide-o, ask Him, peça. Ask Him to help, peça. Para Ele intervir. As we sing this hymn that's being played, ao cantarmos esse hino que está sendo cantado, you can sing it in English, in Portuguese, vai cantar em inglês, em português. Says, I surrender all, diz tudo eu entregarei. Maybe that's what you need to do today. Talvez seja isso. You just haven't handed everything over to God. Você não entregou tudo para Deus. Just a part of your life, só parte da vida, not all of it, não toda. And this is what you need to do today. Tudo entregarei, or I surrender all. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, sim. Por ti, Jesus bendito. Tudo, everything, tudo deixarei. Maybe that needs to be your prayer. Talvez essa seja a sua oração. I surrender all. Sim, por ti, my blessed Savior. So if you've prayed this prayer, se você orou essa oração, fez essa oração, expect God, espere que Deus, expect Him to do something new in you, espere que Ele faça algo de novo em você. But put yourself in a position to let Him work. Coloque-se numa posição de deixar Ele trabalhar, gente. And allow Him, permita that He renew you, que Ele renove você. You need to give everything to His control. Precisa deixar Ele controlar tudo. And if that's your case, se esse é o seu caso, can you raise your hand so I can pray with you? Levanta a sua mão para eu orar com você. Just somehow, amen, amém. Anybody else? Mais alguém that needed to surrender all? Back there, amen, amém, amém. Anybody else? Mais alguém?
Amen. 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 So let's wrap up singing just the chorus of this hymn. Let's all stand and sing. I surrender all. Tudo entregarei. And let's live this in our lives. I surrender all. All to thee, my yes, I surrender all. Tudo entregar. Father, give us a blessed week. Dá-nos uma semana abençoada. May we live the good news of the gospel. Que a gente viva as boas novas do Evangelho. That you have set us free. Que o Senhor já nos libertou. You have overcome. O Senhor já venceu. So, Father, give us the ability to live in victory this week. Dá-nos a capacidade de vivermos em vitória essa semana. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Please be seated. Podem sentar-se. A few quick announcements.